No último domingo, o Brasil inteiro elegeu novos conselheiros tutelares, pessoas que atuam nos municípios na garantia dos direitos da criança e do adolescente. O mandato é de 4 anos. Em São José dos Campos, 60% dos 10 conselheiros eleitos vão estrear na nova função nos 2 conselhos da cidade. Um terceiro conselho tutelar foi autorizado pela Justiça, porém o Ministério Público recorreu, reforçando o pedido da criação de 2 novas sedes, o que iria exigir novas eleições para o preenchimento de mais 10 vagas. O Douglas acaba de ser reeleito como conselheiro para mais um mandato de 4 anos no Conselho Tutelar de São José dos Campos. Cargo renovado, mas problemas antigos. Atender os casos de 5 regiões diferentes da cidade é um desafio e tanto. São várias entidades, várias escolas, várias UBSs, várias unidades da Fundas. Então, são todas esses equipamentos públicos que nos encaminham denúncias. Além disso, tem as denúncias que são voluntárias e tem as denúncias que vêm pelo Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Então, são muitas as portas de entradas e quando chega até o conselho, são apenas 5 conselheiros por conselho. Ele e mais 4 conselheiros atuam nesta unidade do Conselho Tutelar que fica no centro. Só no mês passado, o grupo atendeu 467 casos, quase metade em bairros da Zona Leste. O Conselho Tutelar ele atende casos bastante complexos, por exemplo, no ano passado, na prestação de contas de 2018, nós encaminhamos cerca de 300 casos, mais ou menos, para o CRAS e 1.300 casos, aproximadamente, para o CREAS. E o CREAS são situações de violência sexual, violência física. Então, isso mostra qual é a complexidade dos casos que o Conselho Tutelar atende. Então, quanto mais conselhos a gente tiver na cidade, mais favorável será para esse tipo de atendimento, por exemplo, dentre outros vários, que inclusive algumas vezes fica na demanda reprimida. São José dos Campos possui mais de 700 mil habitantes e atualmente só conta com 2 conselhos tutelares, com 10 conselheiros no total. Até agora, neste ano, foram mais de 7.700 casos. A maior parte envolve violência sexual e negligência. Pinheirinho, Putim e Campos dos Alemães são locais com maior número de ocorrências. Pela recomendação do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o recomendado é um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Ou seja, São José dos Campos deveria contar com 7 unidades e não 2, como agora. Há um ano, o Ministério Público ingressou com ação na Justiça para pedir a criação de mais 2 conselhos na cidade. O impasse continua e ainda sem solução. A Justiça até concedeu a permissão para a construção do terceiro conselho tutelar na cidade, mas o Ministério Público recorreu da decisão e pediu a criação de 4 sedes. Enquanto isso, não há prazo para que o problema seja resolvido. O Conselho Tutelar ele tem muitas atribuições, embora não pareça. O caso só chega ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, quando o Conselho Tutelar já exauriu tudo que ele podia dentro das suas atribuições, que não são poucas. Então, você tem que garantir meios, mecanismos de o Conselho exercer isso efetivamente. Senão, você está chovendo no molhado. Então, você imagina 2 conselhos, 700 mil habitantes, dentro de um município que comporta, no mínimo, se você for levar a resolução do CONANDA, 7 conselhos. Além, não só 4, mas 7. Se você pegar Sorocaba, você vai ver que Sorocaba tem uma população menor com maior número de conselhos. O terceiro conselho tutelar aprovado pela Justiça já pode ser implementado pela Prefeitura. Novas eleições devem ser convocadas, mas sem data definida. E por hora a gente está discutindo a criação do conselho, do 4º, e a reestruturação dos 2. Então a gente espera tudo isso ser decidido para eventualmente executar tudo de uma vez só. Mas a gente aguarda que pelo menos nesse aspecto da criação do terceiro conselho, da reestruturação dos já existentes, que já foi ponto pacificado na sentença, o município haja voluntariamente. O terceiro conselho, eu entendo que há necessidade de uma nova eleição. Até porque a eleição é muito ampla, ela tem que ser ampla. Ela tem que possibilitar que pessoas concorram. E essa eleição ela foi feita com base numa legislação que previa 2 conselhos.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos informou que defende a criação do terceiro Conselho Tutelar, mas que a Prefeitura aguarda uma nova decisão da Justiça para tomar as providências necessárias com relação à criação da nova sede. E a frente fria que estava sobre a região começa a perder força, o que diminui as chances de chuva. E nesta sexta-feira o sol volta a aparecer, os detalhes no mapa. No Vale do Paraíba, máxima prevista de 26 graus em São José dos Campos. No litoral norte, máxima também de 26 graus em Ilhabela e São Sebastião. Hoje fez 25 graus de máxima em Canas. Nesta sexta-feira, previsão de pouca nebulosidade na cidade. Em Taubaté, mínima de 17, máxima de 29 graus amanhã. De volta ao litoral, Caraguatatuba registra máxima de 28 graus nesta sexta-feira. No próximo sábado, o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o SESI se unem em um mutirão de saúde, cultura, educação, lazer e serviços. É o primeiro SESI Band Cidadania que aqui na região acontece com programação, oferecendo aí atividades gratuitas para a população em São José dos Campos. Os detalhes com a repórter Caroline Rossazzi. Como sábado é o Dia das Crianças, no evento vai ter um monte de atividades de recreação para a garotada. A programação também conta com atividades de saúde, cadastramento biométrico e muito mais. Sobre isso eu vou conversar agora com a coordenadora de qualidade de vida do SESI, Ana Paula Silva. Ana Paula, a ideia é justamente promover um dia de lazer para a população, é isso? É isso mesmo, Carol. No sábado a gente vai estar com várias atividades de saúde, de recreação, atividades para adulto, para criança, vai ter para a família toda. E qual que é o principal objetivo aí desse dia? É trazer um dia de lazer e recreação, né? Visando esse dia tão especial, que é o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Então a gente vai estar com muita atividade. O evento acontece aqui em São José dos Campos e também em outras cidades do estado, né? Isso, o evento acontece em 5 unidades do SESI. Em São José dos Campos, aí Carvalho, Diadema, Osasco e Guarulhos. E aí, quais são os destaques da programação? Olha, aqui em São José dos Campos nós vamos ter um show muito legal, o show é Beatles para crianças. Nós vamos ter atividades com infláveis, futebol de sabão, tobogã caindo direto na piscina. Vamos ter o serviço para adultos, que seria a biometria. Vamos ter também o poupa-tempo aqui dentro. Temos alguns atletas da nossa equipe de rendimento, do vôlei, então a gente vai ter atividades com os atletas. Vai ser um dia muito especial, tanto para a criança quanto para os adultos. E o melhor, tudo de graça. Isso, tudo de graça. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, Ana Paula. O evento, então, acontece neste sábado, aqui no Centro de Atividades do SESI, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A programação completa está disponível no site www.sesisp.org.br/SESIBand. Caroline Rossazzi, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Depois do intervalo, para reverter o prejuízo em quadra, São José se prepara para o reencontro contra o SESI, desta vez na casa do adversário pelo Paulista de Vôlei. E ainda em São José dos Campos, a adolescente vive o sonho de ser princesa por um dia, 7/11.